Olá, meu amigo, minha amiga do aulamóvel.com. Estamos aqui, bloco 2, atualidades do mercado financeiro. E agora não tem jeito não, hein? É só falando mal da nossa economia brasileira, mas esperando perspectivas melhores. Já começou a termos algumas mudanças positivas aí, tá? Mesmo no próprio governo Dilma, a partir do momento que ela foi lá, fez a reforma ministerial, bonitinho, certinho, reduziu os gastos, ó, parabéns, Dilminha, um beijo pra você, tá fazendo certo, é isso mesmo. Agora, o que nós temos que ver é o seguinte, quais as consequências que aconteceram por conta da elevação da taxa Selic, da não redução do gasto público, da não existência do superávit primário. Teve um assunto dramático agora em setembro, que foi o quê? Você está lembrado? A perda do grau de investimento, investment grade, concedido pela Standard & Poor's. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Primeiro, antes de passar para a tela, olha só, são 3 agências mais importantes de risco. Agências que avaliam o risco do país não pagar o que deve. A Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's. Quando duas concedem o grau de investimento, esse país é considerado área livre de risco. Sendo considerado área livre de risco, várias empresas estrangeiras, fundos estrangeiros, e não é fundo que vem para o Brasil para deixar dinheiro aqui durante 2 anos, não. São fundos de previdência, que aplicam, deixam o dinheiro aqui no Brasil por 10, 15 anos. É o dinheiro bom, tá? Não tem um colesterol ruim, o colesterol bom, tem um dinheiro bom e o dinheiro, entre aspas, não tão bom assim, o dinheiro especulativo, que a mesma hora tá aqui e na mesma hora não tá. Esse dinheiro aqui era o dinheiro bom, que viria para ficar um bom tempo. Só que esses países só investem, esses fundos só investem em países com um grau de investimento. Se não tem o grau de investimento, é considerado junkie, ou seja, grau especulativo, aí nesse caso o fundo é proibido de investir. Venha comigo, vamos entender tudo sobre isso aqui, tá? E aqui você temos no aulamóvel.com atualidades, Prof. Beto.Fernandes. O que são, primeiro, essas agências de rating, agências que avaliam o risco? Olha só, são empresas de consultoria que verificam o risco de crédito de um determinado país. É o denominado risco soberano, que é o risco de um país não pagar as suas dívidas, não pagar os títulos públicos. Tá bom? Então, risco de um país não pagar o que deve a seus credores. E o que é o grau de investimento? O grau de investimento é um selo de qualidade que assegura aos investidores um menor risco de calote, tá? A partir da nota de risco de cada país, o investidor pode avaliar se vale a pena, né, investir nesse país ou não. Então, ó, a partir da nota de risco de cada país, os investidores podem avaliar se a possibilidade de ganhos com juros maiores compensa o risco de perder o capital investido com a instabilidade econômica local. O Brasil conquistou o grau de investimento pelas agências internacionais Fitch Ratings e Standard & Poor's em 2008. Em 2009, conquistou a classificação pela Moody's. Beleza? Muito bem. Aí, para que servem essas notas de crédito, afinal, das agências e o grau de investimento, que o Lula diz que não serve para nada? Alguns fundos de pensão internacionais de países da Europa, os Estados Unidos, por exemplo, seguem a regra de que só pode investir em títulos de países que estão classificados com grau de investimento por agências internacionais. Por isso, essa nota permite que o país receba recursos de investidores interessados em aplicar seu dinheiro naquele local, mas tem que ter o grau de investimento. Por que o Brasil perdeu o grau de investimento? Cuidado! Perdeu o grau de investimento só para uma das 3 instituições. Para justificar a perda do selo de bom pagador do Brasil, a Standard & Poor's afirmou que os desafios políticos que o Brasil enfrenta continuam. Continuam apesar, ou seja, peso, né? Continuam apesar
na capacidade do governo de submeter ao Congresso uma proposta de orçamento consistente com a política de correção prometida no início do segundo mandato da presidente Rousseff. Então, a presidente Rousseff prometeu um orçamento enxuto e não está conseguindo, tá? Sem o grau de investimento, muitos investidores estrangeiros não podem mais aplicar o dinheiro no Brasil. Também pode acontecer a saída de recursos aplicados no Brasil. Os fundos estrangeiros que tinham os recursos aplicados no Brasil são obrigados a retirar o dinheiro e levar para fora do país, fazendo com que reduza a quantidade de dólar no Brasil, fazendo com que a cotação suba ainda mais. A situação ocasionaria, então, uma fuga de capital do país. O que significa, na prática, é que um país que perca o seu grau de investimento não vai mais poder contar com recursos desses fundos de previdência. Isso pode significar uma fuga de capital, diz o economista Deconte ao site da UOL, tá? Onde nós retiramos essas informações. O Brasil ainda possui o grau de investimento, isso aqui é a questão da sua prova, ó. O Brasil ainda possui grau de investimento pelas outras duas agências de riscos internacionais, a Fitch e a Moody's, tá? Então aí no caso, o Brasil ainda é grau de investimento. Não perdeu não, ele ainda é grau de investimento. Já perdeu para a Standard & Poor's. Se perder para mais uma, aí ferrou a coisa mesmo, tá? Voltando aqui para mim. Olha só. Olha o que vai acontecer. Enquanto o Brasil não perde o grau de investimento, ele continua recebendo ou não perdendo esses recursos. Só que tem um detalhe, então presta atenção. O Brasil ainda é grau de investimento? Certo. O Brasil ainda é grau de investimento para Standard & Poor's? Não, não é. Terceiro, se o Brasil perder o grau de investimento de mais uma agência, ele passa a ser considerado grau especulativo? Certo. Precisa que as três? Não. Basta que duas façam isso. Bacana? Então, muito cuidado. Agora o que eu vou te dizer é triste. A Petrobras já perdeu o grau de investimento dela. Porque duas agências de risco já a rebaixaram. A do Brasil permanece, a da instituição já caiu. Então, aí nesse caso, as empresas que aplicavam, os fundos de pensão que aplicavam na Petrobras, não podem mais aplicar, tá bom? E o que isso acontece? Bom, existe o grau de risco do país e o grau de risco das instituições. Como é que eu avalio? Para você ter a ideia da crise, nem os Estados Unidos têm a nota máxima, que é o AAA. Sempre teve, hoje ele não tem mais. Deixa eu te mostrar, vem aqui para o nosso quadro. Olha só então. Para a Standard & Poor's e a Fitch, a melhor nota é o AAA, tá? O AAA, e a pior é a D. Os Estados Unidos é AA+. Depois eu tenho a nota AA, tenho a nota A+, tenho a nota A e tenho a nota BBB, que era do Brasil. BBB+. Depois o Brasil passou a ser BBB-, com perspectiva negativa. Todo mundo que está aqui, ó, é investment grade, ou seja, grau de investimento. Se o Brasil deixar de ser Big Brother Brasil, BBB, passar a ser BB+, ele já passa a ser grau especulativo, ou BB-, e aí vem só B, e aí até chegar ao ponto de CCC+, tá? Até chegar ao D, que aí o país já está no calote, tá? A Moody's, olha só, a Moody's adota outra classificação. O melhor índice para Moody's é o A, Azinho, Azinho e C. Pessoal, isso aí parece genética, né? Aquele negócio lá de Mendel, não sei o que, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Pois é, a Moody's é doida. Se cair na sua prova, deve cair as três letrinhas aqui, AAA, BBB, CCC, até chegar no D. Beleza? Diminuindo aí, portanto, a qualidade do país conforme a nota vai caindo. Preço do dólar. O preço do dólar, ele veio aumentando ao longo dos anos. E no ano de 2015, o preço do dólar
está na média de 3,80. É o que você vai ter na sua prova aí, 3,80. O dólar alto, ele é fruto do quê? O que que causou o aumento do dólar? Uma delas é a fuga, é a melhora do quadro dos Estados Unidos. Naturalmente o dólar já aumenta, tá? Então, fatores para a alta do dólar. Fatores para alta do dólar. O primeiro fator para a alta do dólar é o seguinte: é a melhora da recuperação da economia americana. Então isso é um fator que não depende do Brasil. Tudo bem, o dólar já aumentaria porque já que a economia americana melhorando, as taxas de juros nos Estados Unidos aumentam. E se a taxa de juros está maior lá, e lá eu considero que é mais seguro, eu prefiro ganhar mais lá do que ganhar mais no Brasil. Então, se é para ter lucro, eu prefiro ter lucro nos Estados Unidos. E aí tem uma pequena fuga de dólar do país, uma considerável. Segundo, fator pro preço, elevação do preço do dólar, incerteza política. Incerteza política faz com que o dólar aumente de preço consideravelmente. Terceiro, perca do grau de investimento pelo país. E aqui lembrando, só da SP. SP Standard & Poor's, tá? Então, só ela que fez, não foi o grande investimento do país de maneira geral. Pela Standard & Poor's já fez com que o dólar também aumentasse. Bom, os fatores que geram o aumento do dólar causam uma preocupação para a gente. Por quê? O que gera, quais as consequências do dólar alto? E aí, quais seriam as consequências do dólar alto? Consequências da alta do dólar são as seguintes, as consequências. Primeiro, aumento da inflação. Você deve estar lembrado que vários produtos são importados para o Brasil. O trigo, o Brasil não é autossuficiente em trigo. O nosso petróleo usado para a gasolina não é que o Brasil produz, não é o melhor petróleo. Então nós temos que importar, é o petróleo do tipo Brent, e esse petróleo o Brasil importa, por isso com dólar alto aumenta o preço dos combustíveis, tá? O aumento do dólar reduz as importações, reduz o gasto dos brasileiros no exterior. Nada de ficar viajando mais para Miami, agora você vai no mar para Paraguai, quer comprar moamba? Moamba do Paraguai. Esquece moamba de Miami, tá? Os gastos do brasileiro no exterior. Professor, mas não tem nada bom nisso aí não. Tem. Beneficia o exportador, pois o seu produto fica mais barato que os concorrentes. E tem um outro efeito negativo, que é aumento do endividamento
das empresas brasileiras que captaram recursos no exterior. Recursos no exterior ou tenham dívida em moeda estrangeira. Aconteceu no Brasil, voltando aqui para mim, o seguinte: os clubes de futebol passaram a contratar vários jogadores estrangeiros, pagando tudo em dólar. E agora? Agora eles estão enrolados, porque não conseguem mais manter o mesmo padrão. O que eles fizeram? O Palmeiras, por exemplo, contratou mais de 30 jogadores, uns 500 tudo estrangeiro. Eles fecharam a cotação a 3,20. Então, agora o dólar está fixo para eles a 3,20. Bom, impulsionou o turismo local também, né? Acabou impulsionando o turismo local e dando um fôlego aí, pelo menos para esse setor do turismo. E ajudou muito os exportadores, não é? Bom, só que agora, com eu precisando reduzir a inflação, o dólar a esse preço, a tendência é que a inflação aumente. Poxa, como é que eu vou fazer para essa inflação baixar? O Banco Central se vê obrigado a lançar mão de algumas operações como swap cambial, lançar mão das suas reservas em moeda estrangeira, oferecendo mais dólares ao mercado, porque quanto maior a oferta, menor é o preço do ativo, menor é o preço do dólar, por exemplo. Com isso, a cotação do dólar tende a baixar. Então, venha para a tela aqui de novo para a gente observar esse detalhe. Olha só então, na tela nós temos o seguinte, ó, com o dólar elevado, o que nós teremos como consequência é o seguinte, ó, analisando por essa perspectiva, tá? Para controlar o preço do dólar, para controlar o preço do dólar, o Banco Central está intervindo para tentar reduzir a disparidade das cotações. Se ele quer que o dólar abaixe, ele tem que aumentar a oferta de dólar. Então, o BC aumenta a oferta de dólares. Se utilizando das suas reservas internacionais, das suas reservas em moeda estrangeira. Tá bom? E realizando o swap cambial, só que esse assunto não está na sua prova, é derivativo, tá? O Banco Central faz o swap cambial. Quer trocar um índice futuro em reais por um outro índice em dólar. Mas só que aí nesse caso, como o swap não está no edital, não vou aprofundar muito nesse assunto do swap. Vou apostar as minhas fichas, que ele vai pedir para você o que o Banco Central tem que fazer para controlar o valor do dólar, que seria lançar mão de suas reservas. E um detalhe,
quando, voltando aqui para mim, olha só, tete a tete, agora, caso aconteça de o dólar subir para 5, 6 reais, lembre-se do seguinte, o Banco Central poderá receber o monopólio das operações de câmbio, onde só ele poderá realizar operações de câmbio no Brasil todo. Ele vai centralizar as operações de câmbio quando as cotações dispararem abruptamente, tá? Então ele pode ter esse monopólio? Pode. Até isso pode ser perguntado na prova. Isso está previsto na Lei 4595 de 64 e ele vai fazer essa conjugação, coisa que ele gosta muito, você sabe, né? Cobrar conhecimentos bancários em atualidades do mercado financeiro. Voltando lá para a tela. Olha só. Então, preço do dólar alto faz com que, para controlar o preço do dólar, controlar a inflação, eu utilize das minhas reservas internacionais. Beleza? Aumenta a inflação, como eu já disse, porque nós importamos diversos produtos. Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto no Brasil, ele vem caindo de forma absurda nos últimos anos, tá? Na verdade, ele até que se manteve razoavelmente elevado, assim, consideravelmente, nos anos anteriores. Para você ter uma ideia, olha só, em 2009, o nosso PIB foi de menos 0,2%, mas você lembra, era a crise. Passamos por 2010, aí foi um milagre brasileiro, 7,6% foi o PIB. E aí ele foi se mantendo, né? 2011, 3,9%, 2012, 1,8%, 2013, 2,7%, 2014 foi de 0,1% apenas o PIB, o crescimento, tá? 0,1%. Almejava-se 0,4%. O governo chegou a divulgar 0,4%, mas ao final fechou em 0,1% o PIB do ano de 2014. O governo até tinha previamente achado que ia dar 0,4%, acabou fechando em 0,1%, tá? E aí, nesse caso, o PIB, que é o total de riquezas produzidas no país, ele, para 2015, a tendência é de uma retração do PIB em torno de menos praticamente 3%, tá? Menos 2,8% é a estimativa, próximo de 3%. Para o ano de 2016, a expectativa é que o PIB fique em torno de menos 1,2, 1,4, até 1,6 aí há uma variação, né, entre os agentes ainda sem ter uma certeza de quanto seria isso, tá? Realmente, mas é um PIB negativo, ou seja, houve destruição de riqueza e não geração de riqueza. Queda do valor das ações nas bolsas de valores, tá? As ações das bolsas de valores caíram consideravelmente. É um ponto que você tem que saber. A média de pontos, digamos assim, do ganho dos últimos anos está numa média de 47 mil pontos. 47 mil pontos. A média da bolsa é em torno de 54 mil, já chegou a 60 mil, tá bom? Então, queda do valor das ações nas bolsas de valores. As ações que mais caíram, adivinha? Petrobras. Caiu muito as ações da Vale, aí a culpa é da China. As ações de empresas do governo em geral. Vale é privada, viu? Ações de companhias estatais. Bancos, risco de crédito, de calote, as ações dos bancos também caíram, tá? Então, no geral, tivemos uma queda das ações nas bolsas de valores. Mas, pasmem, olha o que é importantíssimo. Lucro dos bancos. Lucro dos bancos aumentou. Como assim? O lucro dos bancos aumentaram?
Ora, o que é o lucro do banco mesmo, hein? Você está lembrado que o lucro do banco se chama spread bancário? E aqui lucro do banco eu chamo de lucro bancário, viu? Não é o lucro total, não. É o lucro bancário. O spread bancário é a diferença entre o custo de captação do dinheiro, custo de captação, e o custo do empréstimo. Na verdade, o custo não, né? A receita do empréstimo. Do empréstimo. Como assim, professor? Ora, você aplica o seu dinheiro no banco e o banco vai pagar para você 7,5% ao ano em uma aplicação. Agora, quando o banco vai emprestar para você, o banco é que está te colocando o dinheiro, o banco vai cobrar 190% ao ano, por exemplo, no cheque especial. Então, obviamente, você tem aí, no caso, uma elevação do lucro do banco, 190, que é quanto ele recebeu, menos 7,5, que foi quanto ele pagou, o pobre do banco, coitado, está lucrando aí cerca de 182,5% ao ano. Então, o lucro do banco nunca foi tão alto, tá? Endividamento das famílias. Endividamento das famílias. Nunca teve tão alto. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês, eles têm que fazer uma escolha. Ou eles pagam as contas do dia a dia, água, luz, telefone, ou paga a prestação do carro. Eu vou te falar um dado alarmante aqui. O endividamento da família está chegando a cerca de quase metade, 40% da sociedade, das famílias, estão com restrição de crédito. SPC Serasa, 40% dos brasileiros, volta aqui para mim, cota para 15%, 40%, é isso mesmo que tu tá ouvindo, estão com o nome no SPC Serasa ou SPC Serasa, não analisei nem CCF de cheque sem fundo. Dá para acreditar nisso? Quase metade da população. Alguns de vocês que estão assistindo estão com o nome no SPC Serasa. Professor, vou conseguir tomar posse mesmo nome no SPC Serasa? Claro que pode! Ora, você está fazendo um concurso porque está quebrado. Não pode tomar posse porque é quebrado? Eu quero ser servidor para pagar as contas. Eu não pago a conta porque eu não sou servidor? E aí? Ah, professor, mas eu já fiquei sabendo que o Banco do Brasil não dá posse para quem está com nome sujo. Dá posse sim, se não der, manda um e-mail para mim, a gente entra com mandado de segurança e você vai tomar posse. Depois, o Banco do Brasil vai te liberar uma linha de crédito para você pagar o empréstimo. E depois você fica pagando parcelado no Banco do Brasil. O STJ tem posicionamento pacífico a esse respeito. Volte comigo ali na tela, rapidão. Olha só, finalizando a nossa aula de hoje, então nós temos o seguinte: o lucro do banco aumentou, o endividamento da família também aumentou, mas o endividamento da família é ruim, né? Restrição de crédito cada vez maior e restrição de crédito, ou seja, restrição de crédito às empresas e família estão com dificuldade para se financiarem. Muitas empresas quebrando por conta disso, tá? Então, restrição de crédito
e, como eu já falei, cadastro de inadimplente. Cadastro de inadimplente. Não pagamento das dívidas. Esse é o nosso cenário que nós encontramos no ano de 2015. Um cenário que, como positivo, tem a sua aprovação, tá? A sua aprovação, nós nos dedicamos aqui para isso. Então, confie no seu conhecimento. No próprio domingo, mande um e-mail para mim com a prova, fica até o final, traga o brinquedinho para casa, para que a gente já possa comentar, debater eventuais recursos, vou fazer correção no nosso pós-prova, beleza? Então, estou aguardando. Primeiro, confie em Deus, acredite no seu conhecimento, tá? Confiança é fundamental para essa prova. Qualquer dúvida, profbeto.fernandes@gmail.com, beleza? Um abraço, boa prova, concentração e eu espero você sendo meu gerente aí no Nordeste. Um grande abraço!